não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um putsch. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares sob a sua direção política e hierárquica para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em curso de realização. Some-se a isso a campanha ignóbil, determinada pelo militar, candidato à vice-presidência, para destruir o ânimo legalista demonstrado pelos comandantes da Aeronáutica e do Exército ao se afastarem das etapas decisivas do Levante. A campanha pela adesão dos comandantes dessas duas forças prosseguiu não somente pela pressão difamatória de grupos sociais, como também por meio de carta pública de militares conjurando comportamento insurrecionista. A campanha ganhou corpo com acampamentos incentivados e, em parte, mantidos pelos réus, à frente de instalações militares em vários pontos do país, e, mais notadamente, em Brasília, diante do quartel-general do Exército. Ali, com demonstrações diversas, com faixas e discursos inflamados, pedia-se a intervenção militar, nada diferente de golpe militar. Passados mais alguns meses, o público, seduzido pelo discurso de inconformismo com a ordem constitucional, passou à ação física. O momento culminante da balbúrdia urdida se deu em 8 de janeiro de 2023, com a tomada dos prédios que cediam os poderes, com articulada destruição física do patrimônio público e histórico nacional. Mas, já antes, também houve ações de violência acordante com os desejos do grupo, ao tempo da diplomação do novo presidente da República, como a invasão da sede da Polícia Federal em Brasília e atos típicos de terrorismo, como o atear fogo em automóveis e ônibus na capital. Chegou-se ao extremo da aproximação do aeroporto de Brasília de caminhão repleto de combustível destinado à explosão. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe, para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. A denúncia revela com precisão e riqueza de detalhes a estruturação e atuação de organização criminosa entre meados de 2021 e início de 2023, com o claro propósito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. O grupo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro e composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Assim, por exemplo, a denominada Operação 142, é uma alusão equivocada ao artigo da Constituição, foi encontrada em pasta intitulada Memórias Importantes. A instrução processual serviu para reforçar o poder persuasivo de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagem sobre o plano de ruptura da ordem democrática apreendidos durante a investigação. Por isso, todos os personagens do processo em que a tentativa do golpe se desdobrou são responsáveis pelos eventos que se concatenam entre si. O grau de atuação de cada qual no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena,
mas não da responsabilidade em si pelos acontecimentos. Tem-se, a esta altura, provada a cadeia de fatos direcionados a consumar a ruptura democrática. Está visto que, em vários momentos, houve a conclamação pública pelo então presidente da República de que não se utilizassem as urnas eletrônicas previstas na legislação, sob ameaça de as eleições não virem a acontecer, bem como de resistência ativa, arnífera, contra os seus resultados. Maquinaram-se insistentes campanhas de informações falsas sobre o processo eleitoral e sobre magistrados que os dirigiam. Pretendia-se que os ânimos populares se voltassem contra o judiciário, no seu órgão de cúpula, e contra os resultados de derrota nas urnas, pressentidos e, afinal, confirmados. Em seu pronunciamento na Avenida Paulista, de novo atacou o sistema eletrônico de votação, qualificando-o como farsa, porventura patrocinada pelo TSE. Os ataques foram direcionados especialmente aos ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, então presidentes, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral e do inquérito das fake news no Supremo. Referindo-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o réu elevou o tom das ameaças e repetiu o ultimato, aspas, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Encerram-se as aspas. As palavras proferidas no dia da celebração nacional da independência não podem ser confundidas com um arroubo isolado, mas expunham o projeto autoritário. O presidente incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário e os seus integrantes. A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas, em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar. Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no Dia da Pátria, a sua recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como: não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE. E esta outra: só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Em todas essas ocasiões, se levantaram críticas ao sistema de votação baseadas em premissas viciadas, em desnaturação de fatos. Ainda, documentos apreendidos com Ramagem e Heleno, destinados a orientar as ações de Jair Bolsonaro, revelam que estava em pauta a adoção de providências formais de descumprimento de ordens judiciais que o Executivo considerasse manifestamente ilegais. Outro braço da organização cuidou de obter de um instituto dedicado a assuntos eleitorais documento que afirmava que Bolsonaro ganhara as eleições, uma vez computadas as urnas válidas, que consideravam válidas. Afirmava-se que técnico altamente qualificado teria descoberto que apenas as urnas fabricadas em 2020 deveriam ser consideradas aptas para o funcionamento. Se fosse esse o caso, as eleições teriam sido vencidas por Jair Bolsonaro. Descobriu-se, porém, que o relatório técnico fora deturpado nos seus termos, que o seu autor não admitira em nenhum tempo que parte das urnas seria imprópria, tendo, ao contrário, sustentado não haver nenhuma evidência válida que corroborasse semelhante tese. Ainda assim, o relatório subsidiou provocação ao TSE, que descartou de logo a sua utilidade. O relatório e a decisão da Justiça tornaram-se instrumentos de manipulação das bases populares do governo, servindo para acendrar desconfianças e ao vitimismo do presidente não reeleito. Qual